do versículo 35 em diante, de Hebreus 10. Hebreus 10, 35. A palavra de Deus diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá como, igreja? Pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, afirma o escritor, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém. Pai querido, que a tua palavra nessa noite seja um divisor de águas entre aquilo que está acontecendo nas nossas vidas e a tua vontade. Que, Pai, nesta noite, ao falar sobre essas coisas, não seja eu a falar e um povo a ouvir com seus ouvidos apenas humanos e carnais, mas seja o teu Espírito Santo a falar a vidas que vão ouvir com os ouvidos da alma, os ouvidos do coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, queridos? Título dessa mensagem: avançar sempre, retroceder jamais. Por que isso, irmãos? Porque muitos estão retrocedendo. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo de um palestrante, professor universitário, e ele contando a história do seu pai, como o pai o criou, para ser um homem, corajoso, para empreender, para não ficar parado esperando as coisas acontecerem. E o seu pai, um homem rude, um homem com pouca cultura, um homem, que não teve acesso aos livros como ele teve, mas que deu isso ao seu filho, E ele dizia, meu pai, quando eu era criança, dizia assim para mim: filho, para trás nem para pegar impulso, meu filho. Ou seja, é daqui para frente, não retroceda. E eu tenho, queridos, visto que em nossos dias, muitos cristãos estão retrocedendo na fé, retrocedendo na coragem, retrocedendo na obediência à palavra de Deus, retrocedendo na família, retrocedendo na casa do Senhor, retrocedendo como homens e mulheres de Deus. Alguns nem estão percebendo que isso está acontecendo na sua vida. Há retrocessos que acontecem e as pessoas não estão percebendo que isso está acontecendo. Até porque, queridos, desistir é sempre uma opção mais fácil, Desistir e retroceder é só você simplesmente não fazer nada, O povo de Deus, entenda isso, essa visão é visão bíblica. A palavra de Deus diz que existe um rio que sai do trono de Deus. Esse rio vem da morada do Altíssimo. E Deus nos convidou para subir este rio. Você sabe que para subir o rio, você vai nadar contra a correnteza, Você vai dar braçadas e fazer esforço para tentar superar a correnteza desse rio. E todos os rios, eles invariavelmente se dirigem para o mar. E na palavra de Deus, a simbologia de mar, quando você vê no Apocalipse principalmente, o mar trata da humanidade, no seu movimento, nas suas marés altas e baixas. Isso significa o mar. Mas nós, como povo de Deus, nós estávamos antes sendo levados pela correnteza desse rio abaixo, e íamos terminar lá nesse mar, que a maioria vai chegar lá, mas existem uns poucos que Deus convidou para ir na direção dele, aonde nascem as águas, aonde brotam as águas vivas e verdadeiras. Então, querido, quando você desiste, você simplesmente deixa de nadar, e o rio vai te levando correnteza abaixo.
E muitos cristãos hoje estão entrando nessa situação. Não importa o quanto você já lutou e o que você já alcançou até aqui. Se você desistir, nada do que você foi feito vai valer a pena. Eu não sei se já parou para pensar sobre isso. Quando você desiste, você pega todo o teu sacrifício feito até ali e joga ele literalmente na lata do lixo. Não serviu para nada. Mas quando você continua lutando, é porque você valoriza aquilo tudo que Deus já fez na sua vida e o quanto você já alcançou. Agora eu quero te dar uma notícia. O inimigo, o diabo, aquele que persegue as nossas vidas e a igreja, ele sabe disso. E porque ele sabe que se te fazer desistir, no final, ele vai ter vencido a sua batalha, Satanás, ele não desiste. Incansavelmente, ele trabalha e ele luta para que você desista. Você já parou para pensar que o inimigo nunca desiste de lutar para você desistir? Satanás nunca desiste de lutar para fazer você desistir. Alguém poderia pensar, mas por que ele faz isso? Porque ele já sabe que ele está condenado e que ele está derrotado, porque Jesus o derrotou na cruz do Calvário, e ele já sabe qual o seu fim. Mas ele tenta arrastar com a sua cauda, como diz a palavra de Deus, a quantos ele conseguir. Por isso saiba que quando você desiste, você está abrindo mão de tudo que Deus fez na sua vida até aqui. O mundo que nós vivemos, queridos, tem poucas pessoas e situações que colaboram para a gente não desistir, para a gente continuar, sabia? São poucos aqueles que se colocam para nos ajudar, para dizer, meu irmão, minha irmã, não desista. As situações que a gente vive diariamente são contrárias. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo inteiro, João, escrevendo a sua epístola, ele disse, o mundo inteiro jaz no maligno. E a gente vive um mundo hoje realmente cada vez mais maligno. E quando a gente olha o que está acontecendo ao nosso redor, perto de nós, longe de nós, as coisas que estão acontecendo, se nós atentarmos para essas coisas e não olharmos para Deus, certamente nós vamos desistir. Vivendo no país que é famoso mundialmente pelo seu índice absurdo de corrupção, o brasileiro sem Deus, ele acaba desistindo de ser honesto, desistindo de falar a verdade, desistindo de viver na verdade, porque você olha em volta e fica mais ou menos como Elias, né? Que olhou ao seu redor e viu tanta destruição em Israel, e tanta perseguição, e tanta morte dos homens que serviam a Deus, que ele disse, Senhor, não aguento mais, foi para dentro do deserto e pediu para si a morte. E muitas vezes, queridos, nessa desistência, nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos indo para dentro do deserto, num movimento de afastamento, né, daquilo que nos causa mal, e estamos lá permanecendo nesse deserto, dizendo, Senhor, eu não quero mais sair daqui, por favor, toma a minha vida. E hoje, nós sabemos que está sendo noticiado, e não é mentira, é verdade, até alguns pastores estão ceifando a sua própria vida. Você imagina a pressão, você imagina a luta que esses homens, e até há pouco tempo atrás uma pastora também ceifou a sua própria vida. E é justamente por isso que Deus me traz essa palavra que eu quero compartilhar nessa noite com a igreja, porque talvez você esteja à beira de uma desistência. Talvez você já tenha desistido de alguma coisa que é projeto de Deus para a sua vida. Talvez você esteja retrocedendo em coisas que Deus está te mandando avançar, conquistar, como disse Paulo, aquilo para o qual fomos conquistados. Eu quero trazer à sua memória a experiência vivida por Jesus, quando ele estava para iniciar o seu ministério, quando ele se separa, vai para o deserto e lá ele fica durante 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Esses dias foram os dias mais difíceis do ministério de Jesus, que só iriam se repetir no final do seu ministério, quando ele via que se aproximava o seu sacrifício. Queridos, é justamente em lugares áridos e desertos que nós sofremos pressões que às vezes nos fazem desistir.
E o que o diabo faz? O diabo vem e coloca diante de Jesus uma série de ofertas. O que nos faz desistir de fazer o que Deus quer? São as ofertas que o inimigo faz para que a gente não faça a vontade de Deus. Após 40 dias sem comer e sem beber, o diabo vem e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, quer dizer, colocando em dúvida a sua própria filiação. Você sabia que quando a gente está passando por um deserto, por uma luta, por uma dificuldade, a gente começa a achar que Deus nos abandonou? Nós começamos a duvidar se verdadeiramente somos filhos de Deus. Chegamos a duvidar se verdadeiramente Deus existe. Porque se Deus existe e eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por isso? E o diabo sabia que Jesus estava sendo tentado nesse aspecto, não apenas pela falta do pão físico, mas ele entra colocando em dúvida a filiação de Jesus, o seu poder e a sua autoridade. Satanás sabia que ele estava falando com o Filho de Deus? Sabia. Eu quero aproveitar nessa noite para te dizer uma coisa: Satanás é audacioso. Satanás, ele não mede consequências. Ele estava ali diante daquele que tinha poder para exterminá-lo. Mas mesmo assim, ele faz o que fez. E eu quero dizer a você que Deus nos deu autoridade para pisar na cabeça do diabo, da serpente. O povo de Deus precisa acordar para a autoridade que recebemos de Deus. Porque Satanás se aproxima no meio do teu deserto, da tua luta, da tua provação, e tenta te fazer desistir. Se Jesus ali cede, transforma aquelas pedras em pães e come, só para provar que ele era o Filho de Deus, ele teria mordido a isca do diabo. Cuidado para você não morder essas iscas, porque elas vão te fazer desistir. Depois disso, o diabo lhe ofereceu uma saída rápida para a sua solidão e sentimento de abandono. Se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem. Queridos, eu quero falar aqui de uma sutileza que tem feito muita gente boa, gente de Deus, desistir do que é de Deus e abraçar causas malignas na sua vida. Você percebe que Satanás, ele usava a palavra de Deus: se tu és o Filho de Deus, né? Ou seja, duvidando, e agora ele diz: está escrito na palavra que você pode se jogar, porque os anjos vão te guardar. Vivemos um tempo, irmãos, de uma tremenda manipulação da palavra de Deus. Eu hoje pela manhã estava alertando a igreja com relação a isso. Mais do que nunca, e eu tenho falado insistentemente, parece que algumas pessoas não se dão por avisadas. O povo de Deus, irmãos, em nome de Jesus, pelo amor que você diz tem ao teu Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque o que está sendo falado por aí, pela internet, pela televisão e por vários meios de comunicação, digitais e rápidos como acontece em nossos dias, de coisa que Deus não falou, mas usando como base a palavra de Deus, não é pouca coisa não. Nós vivemos o século da heresia, e aqui Satanás usa a palavra para tentar dissuadir ninguém menos, ninguém mais do que o verbo vivo. A palavra de Deus diz que Jesus é o verbo vivo. A palavra viva estava sendo tentada pela própria palavra de Deus. Se o diabo faz isso com Jesus, imagina o que ele não fará com um crente que não conhece a palavra. Vai deitar e rolar. Às vezes você vê determinados movimentos aí, totalmente heréticos, manipuladores, infernais é o nome certo, em nome de Jesus, mas infernais. E você vê aquelas multidões e você fica pensando: meu Deus, será que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo ali? Não. Porque são pessoas que não prestam a Deus um culto racional, mas prestam a Deus um culto emocional. E no meio das suas lutas, alguém lhes ofereceu uma saída mais fácil, que não envolve obediência, que não envolve sacrifício, que não envolve a morte do eu. E aí a pessoa acha mais fácil e cede. Por último, vendo que Jesus o rechaçou,
e dizendo, não tentarás ao Senhor teu Deus, que essa era a resposta que Jesus devia dar e deu, né? Satanás, não satisfeito, ele tenta a terceira vez, e tenta oferecer a Jesus os reinos, o poder e a riqueza desse mundo. Leva Jesus a um alto monte, e de lá lhe mostra os reinos desse mundo e toda a riqueza desses reinos, e disse, tudo isso me foi dado. Satanás estava mentindo? Estava não, irmão, estava falando a verdade aí. Porque ele é o príncipe deste mundo. Se alguém quer apenas sucesso e vitória neste mundo, ele dá. Tem muita gente fazendo pacto com as trevas aí, ficando rico. Mas é só nesse mundo, tá? Porque a alma, a eternidade, a pessoa está abrindo mão. Está entregando a sua alma nas mãos de Satanás. E é com tristeza que eu digo isso. Tem muita gente se dizendo de Deus, que está fazendo esses pactos. Tem líder cristão, que está levando as pessoas a fazerem esse tipo de pacto, onde não importa a vontade de Deus, onde as pessoas estão entrando na filosofia do eu preciso ser feliz. Se Deus vai entender, se Deus aceita, se essa é a vontade de Deus, isso é um detalhe. Eu preciso ser feliz e vou ser feliz a qualquer custo. E é por isso que tem muita gente de Deus desistindo da palavra, desistindo do que é certo, desistindo do que é puro, desistindo do que é santo, desistindo do que é reto, desistindo do que é verdadeiro, só para ser feliz. Mas que felicidade é essa? É a felicidade que as coisas desse mundo podem oferecer. É a felicidade passageira, momentânea, daquele momento ali, agora, e depois eu não quero saber o que vai acontecer. E eu vejo, queridos, que por causa disso, ao aceitar essas tentativas do diabo, muitas pessoas estão desistindo da sua vida com Deus, da sua fé, da verdade, da palavra de Deus. Alguns estão desistindo da sua família, do seu casamento. Ou estão desistindo da comunhão do corpo de Cristo, por isso tantos desigrejados em nossos dias. Ah, eu tive desilusões, eu tive problemas, eu tive frustrações. Eu pergunto, quem não as terá? Onde não as teremos? Se buscarmos a solução dos nossos problemas na perfeição humana que não existe, nós vamos ter muitas desilusões e muitos problemas. Mas se convivermos em amor, entendendo que somos falhos e o tempo todo estivermos olhando para o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, nós vamos permanecer rio acima e não vamos descer rio abaixo. Mas eu tenho visto pessoas hoje desistindo da sua fé, desistindo de ser aquilo que Deus espera que elas sejam. Até porque não estão preparadas para ouvir a resposta que Deus deu ao apóstolo Paulo, quando esse passava por um momento difícil e clamou dizendo, Deus, me livra desse espinho na minha carne. Ele chamou aquela situação na vida dele de espinho na carne. Mas ele chegou a dizer que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava e o fazia pecar. Aí ele ora a Deus 3 vezes, irmãos, 3 vezes ele clamou e ele ouviu a mesma resposta de Deus. Um grande, retundo e sonoro não. Senhor, me livra. Não. O meu poder, Paulo, vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Ainda vou dizer mais, esse espinho que você tem na carne tem a ver com o meu cuidado sobre a sua vida, porque nenhum homem recebeu a grandeza das revelações que você recebeu, e para que você não se exalte, achando que você é o cara, e isso te destrua, eu estou lembrando você todos os dias que você é dependente de mim, e esse espinho vai ficar aí, a minha graça te basta. Irmãos, quantos crentes estão preparados para receber isso de Deus hoje? No meio de uma teologia louca, em que Deus tem que responder sempre sim, sim, sim. É o gênio da lâmpada, você esfrega e ele faz. Duvide de qualquer liderança que apresentar para você um Deus que sempre diz sim, e que unir isso ao seu amor, porque Deus te ama, e porque Ele te ama, Ele vai fazer tudo o que você quer. Como?
os nossos pais não nos amam? Eu pergunto, quantas vezes você, como filho, recebeu um grande, retundo e sonoro não? Um solene não. E seu pai e sua mãe ainda disse, olha, é porque eu amo você que eu estou dizendo não. Acontece que nós vivemos uma geração hoje, queridos, que não sabe mais ouvir não. Essa geração que a gente vive hoje não sabe nem ouvir espere. Porque se você não sabe as 3 respostas de Deus a uma oração, é sim, não e espere. No caso de Paulo, não. No caso de outros, ele disse, espere, aguarde, ainda não é chegada a hora. Mas hoje vivemos uma geração preparada apenas para ouvir sim. E se ele não ouvir sim, ele faz biquinho e vai embora. E quando alguém faz isso, irmãos, quando alguém foge de um não que vem de Deus, ou de um espere que vem de Deus, essa pessoa, quando vira as costas a esse não, ou a esse espere, ele está desistindo, ele está retrocedendo na fé. E muitos estão fazendo isso. Muitos cristãos estão desistindo. E por que isso está acontecendo? Está acontecendo por causa da multiplicação da iniquidade, como disse Paulo. E por se multiplicar a iniquidade, né, muitos iriam apostatar da fé, como disse, aliás, Pedro, né, ao obedecer ensinos de demônios. A multiplicação da iniquidade hoje, irmão, tem feito muita gente desistir, né? Pelas heresias também, tem muita gente desistindo, né? Heresias que destroem os fatos. A palavra de Deus chama de heresias destruidoras. Destruidoras da esperança, destruidoras da vontade de lutar. Tem muita gente abrindo mão da sua vontade de lutar. E também porque nos últimos dias, os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí entra aquilo que eu falei, né? Eu quero ser feliz. Acima de tudo está o que eu quero. A minha felicidade pessoal. O que Deus quer, o que é vontade de Deus, né? A santificação da minha vida, isso aí está lá no fim da fila. Tem muita gente agindo assim hoje. Quantas vezes eu sento com um irmão, com uma irmã e aconselho a respeito do casamento, que não está bem, a respeito de coisas da sua vida pessoal, e eu falo a verdade, irmão, você não veio aqui para receber uma massagem no teu ego, você veio aqui para ouvir a voz de Deus para o teu coração, e eu não posso ver uma coisa e fazer de conta que não vi e falar outra. Você quer ouvir o que eu tenho para você na palavra de Deus? Sim, quero, aí eu falo. Mas em muitas vezes, irmãos, não poucas vezes, em muitas vezes, quando eu falei a verdade, esse irmão, essa irmã não aceitou. Saiu pela porta e alguns nem voltaram mais, porque foram à procura de alguém que lhes falasse aquilo que eles queriam ouvir. É por isso que Paulo disse a Timóteo, vão sentir coceira nos ouvidos, vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu quero dizer que quem faz isso está retrocedendo na fé, está desistindo de Deus. Não, eu não desisti de Deus, eu só não concordei com aquela resposta. Irmãos, nós não temos que concordar com todas as respostas, mas nós temos que submetê-las à palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é a palavra de homem algum, mas aquilo que está na palavra de Deus. Quando nós tentamos recalcitrar contra a palavra de Deus, nós estamos numa queda de braço com Deus. Eu não preciso nem dizer a você quem é que vai perder e quem é que vai ganhar, né? E há muitos homens hoje numa queda de braço com Deus, homens e mulheres, que não aceitam a palavra de Deus e por isso estão retrocedendo na fé. Só, queridos, que nós temos motivos muito fortes para nós não retrocedermos. E eu quero terminar dizendo a você sobre esses 3 motivos. Existem mais, muito mais, mas eu alistei 3 que são os mais importantes. Em primeiro lugar, por que eu e você não podemos desistir da fé e da palavra de Deus e da vontade de Deus nas nossas vidas? Em primeiro lugar, porque Jesus não desistiu de nós. Porque quando Ele podia ter retrocedido, Ele não retrocedeu.
E não foi lá apenas no deserto, nos 40 dias do seu jejum, não. Foi principalmente no momento que antecedeu a sua crucificação. Quando ele passou por momentos de agonia. E na sua oração ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. E ali ele se rendeu à vontade de Deus e foi em direção àquela cruz. E não desistiu, até mesmo quando Pedro botou a mão no ombro dele e tentou com tanto... Era amor, irmãos, Pedro não fez aquilo por maldade, não. Você sabia que tem gente que dá conselho errado para você por amor? Porque ele fica com pena do teu sofrimento, aí ele vai te dar um conselho para te aliviar o sofrimento. Acontece que o que ele está te aconselhando não é a vontade de Deus. Pedro, Jesus fala do seu sacrifício, de como ele seria morto, de todo o seu sofrimento, né, no Calvário. Aí Pedro vai, bota a mão no ombro de Jesus e diz assim: não, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Pedro pensou assim: poxa, eu vou, né, consolar o mestre aqui, dizer para ele que ele não tem que passar por isso. Recebeu de Jesus uma palavra dura que disse para ele: arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Muitas vezes, queridos, o melhor amigo que a gente tem não é aquele que tenta passar a mão na nossa cabeça quando a gente está indo na contramão de Deus. É aquele que olha nos nossos olhos e doa o que doer, ele fala a verdade. Não é aquele que sabe que você tem uma doença grave e esconde de você para você continuar acreditando que está bem. Mas é aquele que te fala a verdade, revela a sua doença e mostra o tratamento, por mais doloroso que seja. Por isso, queridos, nós não podemos desistir, porque Jesus não desistiu de nós. Também não podemos desistir, queridos, porque tudo que esse mundo nos oferece não representa nada, coisa nenhuma, na frente e comparado com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na verdade, quando o diabo nos sonda para nos fazer desistir, ele está tentando trocar um tesouro que temos pelo lixo que ele está oferecendo. Porque sabe o que o Satanás pode oferecer? Nada. Ele não tem casa. A casa que ele tem hoje, ele não tem nem a chave. E o futuro dele é o lago que arde com fogo e enxofre. Aí eu pergunto, o que ele tem para oferecer? Pedro disse que o que temos a receber da parte de Deus é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que tenhamos nesse mundo. Aliás, Pedro chega a dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não tem como comparar com aquilo que nos aguarda em Cristo Jesus. Então, porque Jesus não desistiu de nós, não podemos desistir. Porque o que Ele tem para nos oferecer é tão maior também, que nós também não podemos desistir. E a terceira razão, queridos, está também no livro de Hebreus, quando o escritor aos Hebreus disse que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, que nós devemos estar atentos a isso. Eu quero dizer a você, pai, e você, mãe, que quando você retrocede na fé, você leva junto os seus filhos. Não, mas eu vou deixar bem claro para eles que... Não tem isso, irmão. Você vai partir para aquele ensino, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Isso não funciona. Se você quer o melhor para os seus filhos, para os seus netos, para a sua descendência, você não pode desistir. Porque se você desistir de caminhar com Deus, de ter uma vida reta diante de Deus, não importa o que está acontecendo ao redor, está todo mundo na promiscuidade, está todo mundo na mentira, está todo mundo na corrupção, sabe? Aquilo que o profeta Elias disse, mataram todos os profetas à espada, só resto eu. E Deus disse, não, você que pensa, tem 7.000 ainda que não dobraram os seus joelhos. O profeta Miqueias disse, não há quem faça o bem, todos pereceram, todos estão fazendo mal, mas ele tomou uma decisão. Eu não quero saber do todos, eu quero saber que eu
orarei ao meu Deus. Eu vou olhar para Ele e o meu Deus me ouvirá. Decisão do profeta Miqueias. No meio de um Israel que naqueles dias estava totalmente afastado de Deus. Por isso, queridos, porque Jesus não desistiu de nós, porque o tesouro que nos aguarda é infinitamente maior comparado com as nossas tribulações, mas principalmente porque você é um marco na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos, dos seus parentes, da sua descendência. Satanás sabe que quando ele destrói uma família, quando o pai abre mão do seu casamento, o esposo, estará causando um estrago terrível na vida dos seus filhos. E é por isso que o inimigo tem colocado no caminho de muitos homens hoje e mulheres o caminho da infidelidade, porque quando você entra pelo caminho da infidelidade, você está retrocedendo. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Se nessa noite você recebe essa palavra e você estava desistindo de algo que você sabe que é vontade de Deus para a sua vida, seja o que for, eu quero nessa noite pedir que você coloque a mão na sua consciência e desista da sua vontade de desistir. Desista da sua vontade de retroceder. Que você nessa noite faça uma oração a Deus dizendo: Senhor, não sei quanto isso vai custar, mas eu sei quanto custou a minha alma para Ti. E por isso eu não posso desistir. Me ajuda. Eu quero prosseguir para o alvo. Eu quero prosseguir para o prêmio da soberana vocação de Deus na minha vida em Cristo Jesus. Eu não sei o que você vai fazer, o que você estava fazendo, o que você vinha fazendo. Mas se não é de Deus para a sua vida, desista de fazer o que você estava fazendo. Porque se você não desistir, você vai estar desistindo dos projetos de Deus na sua vida. Antes de mim, houve alguém que não desistiu de mim. Jesus não desistiu de mim. E alguém não desistiu de Jesus. Minha avó, ela não desistiu. Até o final da sua vida, ela ajoelhava na cabeceira da sua cama. Eu não convivi com ela, irmãos, mas eu tenho parentes que conviveram. E me disseram o quanto essa mulher combateu em oração. Pobre, doente, nenhum dos filhos queria nada com Jesus, mas ela continuava dizendo: sigam a Jesus, sigam a Jesus. E porque ela não desistiu, a semente que ela plantou em oração germinou na vida de toda a família. Mas eu fico pensando na vida daqueles que desistiram. E porque eles desistiram, seus filhos não viram isso. Seus netos não viram isso. Irmãos, às vezes sustentar um casamento é difícil. Conviver com alguém que nos fere, às vezes é difícil. Mas salvaguardadas as condições, né? Porque algumas realmente fogem completamente. Mas é o que eu estou vendo hoje em nossos dias, não são pessoas que estão desistindo do casamento porque não tem mais jeito. Estão desistindo porque simplesmente, no seu egoísmo, dizem: eu quero ser feliz. E se esse aqui ou essa aqui não me agrada, eu já estou partindo para outra. E ainda com a aliança de casamento de pé, estão partindo para a infidelidade. Isso é abominação diante do Senhor. E quem faz isso está retrocedendo. Está fazendo uma escolha de retroceder. Eu não sei o que você está passando, mas hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus, pelo sacrifício dele, pelo prêmio que Deus disse que tem para entregar para você e pela sua descendência,
tome uma decisão de não retroceder. E se você quer trazer algum problema hoje para o altar de Deus, para você não ter que retroceder, esse é o momento. Saia do teu lugar e venha ao altar de Deus. Eu não sei o que você está carregando no seu coração, talvez uma dor, que você está que nem Elias: Senhor, se for assim eu prefiro não viver mais. Entrega isso nas mãos do Senhor e diz para Ele que você não quer desistir, que você não quer retroceder. Eu tenho certeza que Ele vai te segurar pela mão nessa noite.